Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20. Irmão, foi interessante esse sermão de hoje. Vou fugir um pouco daquela coisa que a gente sempre faz aqui. Mas eu vou explicar para vocês o que foi que aconteceu. No dia de hoje eu tiro um momento assim com Deus, porque eu tenho Deus como um amigo, como um companheiro. Eu tenho um Deus, irmão, como uma pessoa real que está comigo. Não em espírito simplesmente. Eu sei que Ele está em espírito. Agora deixa eu fazer um pedido aqui aos irmãos, carinhoso. Aí os irmãos que estão fora, lá por fora. Aí os pastores, os obreiros que estão aí fora, pede para entrar, tá bom? Pede para entrar todo mundo que está aí fora. E os que estão aqui dentro, por favor, assim, não liga telefone agora, tá bom? Esse momento é nosso aqui, tá certo? Eu peço que vocês façam esse pedido muito carinhoso. Então vamos lá. Não conversa, recebe a palavra, certo? Eu sei que a igreja, a Assembleia de Deus hoje ama a palavra de Deus. Por isso que vocês estão aqui. Então veja bem. Eu estava tirando um momento com Deus. Ontem e hoje foi muito assim, muito movimentado nas questões de atividades, atividades da igreja. Precisei me deslocar e foi assim, bem agitado. E eu hoje, eu tenho um momento que eu digo para Deus, e eu quero que vocês façam isso também. Tem um momento que eu vou no meu quarto não, meu escritório, e eu digo para Deus: Senhor, ministra-me agora. Me ministra, eu começo a orar com Deus, eu começo a falar em línguas com Deus, eu começo a ler, eu quero ser ministrado. E eu pego sempre algo da palavra, um texto, para eu estudar e começar Deus falar comigo. Escuta, olhe para mim aqui. Eu não quero gerar, irmãos, nesse altar, eu não quero gerar religiosos, frequentadores de igreja. Eu quero gerar pessoas apaixonadas por Jesus. Eu quero gerar pessoas que respiram Jesus, que acredita nele, que vê ele pela fé, que conversa com ele, como diz esse hino, que acredita no amor dele, que não precisa de novidade para Deus aparecer. Eu quero gerar em vocês isso, pessoas que crê que Deus está 24 horas conosco. Nós temos que se libertar dessas coisas que precisa sempre ter alguém. Eu preciso dele. E Deus me ministrou. E eu fiquei tão empolgado com aquilo. Eu passei a tarde. E o Espírito Santo disse para mim: você foi ministrado com essa palavra, então ministra a igreja. Fale o que você ouviu, porque assim como você está, tem muita gente também precisando dessa ministração. E eu vou fazer isso. Foi tanto que eu estava com meu tablet, estudando e fazendo, aí não dava mais tempo, aí eu peguei um papel, escrevi, comecei aqui comecei a ministrar para mim e escrevendo algumas coisas. E eu digo, tá bom, eu vou fazer isso. A palavra de Deus vai aos nossos corações. Então vamos lá. Capítulo 20 de Crônicas fala do rei Josafá. O rei Josafá,
não vou falar, não vou trazer um sermão, versículo, não, vou tirar algumas lições, aquilo que eu recebi. Mas deixa para vocês entenderem, o rei Josafá era um rei que tinha uma vida muito próxima de Deus. Era um rei que ele amava a Deus. O seu pai era um homem também muito alinhado com Deus. O rei Asa, que era pai de Josafá, era um rei muito alinhado com Deus. Teve muitas vitórias. E Josafá também. Mas Josafá, ele teve algum deslize nas suas decisões. No capítulo 18, nós vamos encontrar Josafá fazendo alianças. E essa aliança custou muito caro para ele. Porque crente não deve fazer aliança com todo mundo. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: não faça aliança com quem não ama Deus. Ai de macho e de cabra. Fala isso para o irmão: não faça aliança com quem não ama Deus. Faça aliança com quem tem compromisso com Deus. E Josafá, ele fez aliança com Acabe. Acabe era um rei que não tinha princípios. E ele ainda dá outro passo. Casa com a filha de Acabe. E ele entra nesse caminho. Quando chega aqui, esse texto, depois disto, o texto começa assim. Então a nação, Josafá, vai agora encarar uma situação bem complicada. Bem complicada. Porque vem agora o preço. Mas eu não quero falar justamente disso. Eu quero trazer só para que a gente seja esclarecido. Porque tudo que a gente faz, todas as nossas decisões, todas as minhas escolhas, tudo que eu faço nesta vida, eu tenho retornos. É como uma plantação, a Bíblia vai tratar disso como uma plantação. Que eu lanço a semente e ela produz, ela nasce. Então o crente, ele tem que ser prudente nas suas decisões. O crente tem que ser sábio naquilo que ele vai escolher, que ele vai fazer. Ele não deve fazer por emoção, ele não deve escolher pelas emoções. Não, ele tem que ter cuidado. Então, Josafá agora, o texto vai dizer que, eu vou ler aqui o versículo 1, 2, vai dizer: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti. Uma grande multidão. Um desafio à frente. Um problema sério. Um problema para resolver. Uma notícia ruim. Uma angústia. E Josafá agora recebe isso. E eu quero trazer o tema para nós. É bem prático. Eu não vou falar coisas que a igreja não precisa praticar. Então, diante dessa situação, desse caos, diante de algo incontrolável, olha o texto: grande multidão vem contra ti. Uma grande multidão.
E Josafá não tinha como vencer essa guerra. E nós vamos aqui. Então, qual a nossa postura? Diga comigo. Qual a minha postura diante das adversidades, dos problemas, das lutas que me cercam? É aqui que eu vou começar. Qual é a minha postura, o meu comportamento diante de coisas que não dá para me resolver? Como eu vou me comportar? Como eu vou agir? Porque não é só orar, e sim, eu tenho que ter uma postura correta diante desses problemas. Irmãos, pregar é maravilhoso, agora viver é dramático, sim ou não? Qual é o meu comportamento diante de um câncer que eu descobri? Qual é a minha postura diante de um problema sério que eu descobri do meu filho ou da minha filha? Como é o meu comportamento? Então nós vamos começar por aqui. Diante de uma notícia ruim que Josafá está recebendo, como ele vai se comportar? Como você se comportaria? Como você se comportaria? Deus nos guarde. E aqui tem muitos irmãos que eu conheço que chegaram a passar por essas situações. E como a gente vai? Porque o versículo 3, olha comigo o versículo 3. O versículo 3 tem duas coisas: positivo e negativo. Eu vou falar bem pouquinho da negativa. Mas tem Josafá, veja bem, o versículo 3 vai dizer: então Josafá teve, vamos comigo? Josafá teve medo. Uma coisa negativa. Diante de um problema você não pode ter medo. E o medo, veja bem, o medo normal, vou chamar o medo normal, o medo natural, ele é uma defesa. O medo natural, ele é uma defesa para nossas vidas. Senão eu auto me destruo. Esse medo natural, ele me protege. Mas esse medo, ele é prejudicial. Quando ele deixa de ser um medo normal, ele passa a ser prejudicial. Então Josafá, ele teve medo. O medo, ele neutraliza tanto a questão da nossa fé, como a questão da nossa ação imediata de tomar uma decisão. Você tomar uma decisão com medo, você pode cair um risco de fazer algo pior. Então Josafá, o versículo 3, vai trazer esse comportamento. Ele teve medo. Essa atitude foi a mesma atitude do capítulo 14 do Êxodo, versículo 10, 11, 12 e o 13. Se os irmãos anotarem ou quiser ver o capítulo 14 do Êxodo, o versículo 10, 11, 12 e 13, nós vamos se deparar quando o povo sai do Egito e no meio da jornada o povo começou a duvidar. O povo começou a ver o deserto, o mar, as dificuldades, as tribulações da vida. Começaram a ver aquilo que eles não desejavam. E a Bíblia vai falar, vocês podem ver, que eles tiveram pavor, eles tiveram medo, eles questionaram, eles queriam voltar novamente, eles queriam retroceder novamente, voltar para o Egito. Versículo 10, 11, 12, 13,
vai falar sobre isso. Eles estavam querendo voltar, retroceder, voltar para a escravidão, voltar para estar nas mãos dos egípcios, porque o medo faz isso. Porque o medo nos faz olhar para trás e até desejar. Quantas pessoas que estão hoje na igreja com desejo de abandonar tudo? Com desejo do pecado? Não, pastor. É com desejo de abandonar por causa de uma luta, de uma tribulação, de um desafio que surgiu, que caiu sobre ele, porque não esperava. Porque ninguém espera coisa ruim. Ninguém espera coisa ruim. Ninguém somos pessimistas. A gente sempre espera um dia melhor, sim ou não? A gente sempre ora dizendo: Senhor, que o dia de amanhã seja melhor do que o de hoje. Senhor, abençoa minha noite, abençoa meu dia. A gente sempre espera isso, e isso é bom. Mas nem tudo que a gente quer ou espera acontece. E nós temos que estar preparados para todos os momentos da vida. A vida, ela é boa, mas ela é desafiadora. A vida é um arte. E tem momentos que ela dá uma volta e nos sacode e a gente fica perdido. E nós precisamos de direção. Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de um agir do Espírito Santo, firmando nossos pés nos caminhos certos, nos caminhos de justiça de Deus. E veja bem, aí o versículo vai dizer isso. Mas diante da confusão da mente de uma pessoa que está com medo, sempre tem uma solução. Diga comigo: Deus sempre chega nos dando solução. Isso aqui é profético que eu estou falando hoje aqui. Tem pessoas aqui, irmãos, que não sabem por onde começar, e eu já quero liberar essa palavra para você hoje. Deus tem uma solução para você nesta noite. Deus tem uma solução para você nessa noite. Então vamos lá. Nós podemos ver aqui algumas coisas positivas, porque o versículo 3 vai dizer: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Qual é a nossa postura? Eu quero hoje cutucar você aqui. Se você estivesse velando hoje um filho, se você estivesse hoje fazendo um velório de um pai e de uma mãe, se você hoje chegasse em casa, é um negócio sério. Mas vamos lá, Davi nos leva a uma postura correta, visando esse segundo ponto aqui de Josafá: buscou ao Senhor. Josafá tomou uma postura correta. Por que que ele busca a Deus? Nós vamos já falar mais na frente. Por quê? Porque no momento dessa grande multidão, desse desafio, dessa luta, não sei como falar para você, do que você está passando, quando chega, irmão, a gente perde o chão, e logo a gente não pode tomar uma decisão precipitada, a gente não pode ser imprudente, a gente não pode correr e tomar uma decisão. Não, a melhor decisão Josafá vai tomar. O que é que ele faz? Está a multidão, eu vou buscar o Senhor. Diz para o irmão: quando a multidão estiver na sua frente, olha para ele e diz: quando a multidão estiver na sua frente, se ajoelhe e vá buscar o Senhor. Porque você não sabe como agir. Precipitadamente é ruim. Então vai buscar ao Senhor. Josafá, ele faz isso, ele vai buscar a Deus. Segunda coisa, nós podemos ver isso, tirando aqui uma lição com Davi. Davi ora. A Bíblia diz, o texto vai dizer no capítulo 12 de 2 Samuel, capítulo 12, o versículo 16 em diante.
12, 16 em diante, a Bíblia vai dizer que Deus fere o filho de Davi. É um versículo antes. A parte do versículo: o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. Deus fere a criança. O versículo 16, 17 até o 21, Davi se prostra. Davi vai orar diante de um problema grave que Davi está fazendo. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele vai orar, ele se prostra, ele vai buscar a Deus. Pelo amor de Deus, Deus está falando com pessoas aqui. Se você está com um problema grande que não pode resolver, não vai dar mancada não, se prostra que tu vai receber a direção de Deus. Ai, demais. Tu vai receber a orientação do Espírito Santo. Não vai apressadamente tentar botar os pés na frente das carroças, o boi na frente das carroças, sei lá. Não faz isso. Davi vai buscar. O menino está doente. E Davi passa 7 dias orando e jejuando. 7 dias. Davi está orando e Davi está jejuando. O problema é grande. O problema é sério. Davi tem paciência. Davi conhecia Deus. Davi estava dizendo: esse problema não é eu que resolvo só. Tem problema que você resolve só. Tem problema que você não interfere, é Deus que resolve. E tem problema que é você e Deus que resolve. Tem problema que você nem levanta a mão. Deus diz assim: fique quieto. Mas tem outros problemas que Deus diz: vem comigo, você vai resolver, eu vou resolver com você. E Davi está prostrado. Tem um versículo, eu não sei se é o 21. Veja aí, Juninho, me ajuda. Que a Bíblia vai dizer que o menino morreu. Ora, ele estava vivendo um problema. O menino estava, morre e não morre. E ele orando, com esperança. Agora o menino morre. O problema se agravou. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Davi agora entra num estágio mais radical, se agrava, o menino morre. O menino está morto agora. Deixa aí. Qual era a sua postura? Que crente somos nós? Qual era a sua postura? Qual é a sua postura diante do problema que você está encarando? Quer deixar Jesus? Está jogando tudo para cima? Está apelando? Não faça isso. Deus sempre trará a solução. A Bíblia diz, olha o que é que vai acontecer com Davi. Bem rapidinho, passa aí. A Bíblia diz que Davi, tu procura aí, Juninho, está entre esses textos aí. A Bíblia diz que Davi se levanta, escute isso aqui, olha a postura de Davi. Ele se curva para pedir ajuda para Deus resolver o problema. Deus não resolve o problema. Ele pode dizer amém? Já pensou um negócio desse? Você orar e Deus não resolver o teu problema? Deus não resolve o problema de Davi como Davi quer. Davi queria que o menino vivesse. Deus permite o menino morrer. Mas o menino morre. Aí Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor, começou a murmurar, começou a praguejar, começou a dizer: eu sou crente, eu sou rei, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu estou todo dia na tua casa e tu deixou meu menino morrer. A postura de Davi não é essa, e tem muito isso no nosso meio, irmão. A gente bate na mesa e diz: até quando Deus, esse menino vai ficar no mundo? Essa menina vai ficar no mundo. É postura. Essa postura, ela não é correta. Deus não se agrada disso, entristece o Espírito Santo. Davi se levanta e
adorou. Diga comigo, Davi adora a Deus quando não tinha motivo para ele adorar. Davi adora quando o menino está morto. Davi adora quando ele tinha que estar chorando e até chateado como homem. Mas ele adora a Deus. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram o pão diante dele e ele comeu. Eu vou falar disso um pouquinho mais na frente. Diga comigo, os problemas, as multidões nos deixa melhor. Aleluia. Você pode falar para o irmão: irmão, esse problema vai te deixar melhor. Esse problema vai te deixar melhor. Não fuja dos problemas. Quer fugir? Não vou para ali, não tem problema. Irmão, vá para onde Deus lhe mandar. Se tiver problema, eles vão melhorar a sua vida. Davi se levanta melhor. Davi se levanta tão melhor que ele vai consolar a sua mulher. Pode olhar o texto. Davi não se levanta chateado dizendo: foi por causa de você, Deus não se agradou, e você estava lá despida e eu vi, e por isso aconteceu tudo isso. Não, ele se levanta, a postura correta, adora a Deus. Deus deu o menino, Deus tomou, e agora ele vai. Tem um versículo que diz que ele vai consolar a sua esposa Betsaba. Ele se levantou melhor, ele saiu da guerra melhor, ele saiu da tribulação melhor. Quem pode dar glória a Deus? Mas vamos lá, para a gente passar esse ponto, vou citar outra pessoa aqui. Outra pessoa, vamos lá, olhe para mim. Sunamita, diga comigo, Sunamita. Vamos lá para o capítulo 4 de 2 Reis. Capítulo 4 de 2 Reis, versículo, vamos ler o versículo 19 e o 20, para a gente compreender. Escuta, eu estou falando aqui, eu estou falando quando você se depara com problemas. E eu não estou falando de problema pequeno, eu estou falando de problemas grandes. Como é que você reagia? Tem uma pessoa me assistindo agora. Essa pessoa está me assistindo e ela está vivendo um problema que nem os médicos dão solução. Ela está igual aquela mulher do fluxo de sangue. Só que não é ela, é o marido. Já gastaram tudo, literalmente. E ela está me escutando. Leva o moço, leva a sua mãe, levaram a mãe. Vai lá o outro versículo. E ele tomou e entregou a sua mãe, e a mãe se ajoelhou. A mãe pegou o menino e se ajoelhou-se. Olha aí, ela fez o quê? Diante do problema ela fez o quê? Buscou a Deus. Eita, Deus está falando com alguém aqui. Diante do problema, busca a Deus. Ela vai buscar a Deus. Ela busca, o texto vai dizer, cujo joelho ficou sentado até o meu dia, e o menino morreu. Aí vamos lá, versículo, vamos mais para frente, o versículo 20, 25, vamos lá, o versículo 25 e o versículo 26. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro, diz-lhes: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu menino, ou teu filho? Ela respondeu: vai tudo mal, o menino morreu, está tudo dando errado. Qual é a sua postura diante do seu casamento? Seu casamento está tudo mal, e qual é a sua postura? Buscando divórcio? Seu filho rebelde, já está no mundão, qual é a sua postura com ele? Você está amaldiçoando? Você está orando dizendo: Deus mata, prepara e mata? Qual é a sua postura diante disso? Só para refletir aí. Então veja bem, a postura dessa mulher foi uma postura correta. Ela busca a Deus. Depois ela vai ao profeta, que também é uma figura de Deus. Então, diante disso aqui, meu Deus, as horas já passou. Diante disso aqui, a atitude de Josafá
ele é bem instruído pelo Espírito de Deus, e ele vai corretamente, busca a Deus. A atitude correta de Josafá: busca o Senhor em oração e jejum. Pastor, também essa é uma postura correta? Sim. Tem coisas que eu preciso orar. Tem coisas que não dá para resolver, irmão, com palavras. Não tem coisas que não dá para mim resolver chamando a atenção de alguém, ajuntando um grupo aqui. Tem coisas que eu vou resolver no quarto, na oração, caladinho, no secreto com Deus e no jejum. Tem coisas que eu vou resolver aqui. Josafá sabia disso. Ele vai e vence a guerra na oração e no jejum. Olha para o irmão e diz assim, ó: vence a guerra. Vamos lá, profetiza: vence a guerra na oração e no jejum. Tem gente que o pau está quebrando e não ora. Fica só pedindo oração. Irmão, ore por mim. Irmão, ore por mim. Irmão, ore por mim. Irmão, ore por mim. Não ora. Vai para o quarto, irmão, e não conta a tua vida para ninguém não. E não conta não. Tem gente que não pode ouvir nada. Ora a Deus. Eu te disse aqui: aliança com quem teme. Para contar as tuas coisas particulares, aquilo que nem todo pode ouvir, tem que ser pessoas que temem a Deus. Senão amanhã 2 pessoas vão estar sabendo, só essas 2. Glória a Deus, Deus e o mundo, só, glória a Deus. Então, segunda ou terceira atitude correta de Josafá para vencer as multidões, os desafios, as lutas, as pelejas, as guerras. Segunda ou terceira coisa que eu já me perdi aqui, diga comigo: reconhecendo, bora bem forte, reconhecendo a nossa impotência humana. Versículo 12, olha o versículo 12 aí. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós, como é que ele está dizendo aí? Vamos ler, o que é que ele está dizendo? Porque em nós não há força, nós somos limitados, impotência humana, vai ser tempo perdido, eu não consigo resolver isto. A capacidade humana, ele vai dizer, para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Não vá para cima. Quando você chega, olha o que é que Josafá vai dizer: ó Deus, acaso tu não executarás tu o teu julgamento contra eles? Josafá é muito sábio. Josafá toca o coração de Deus, irmãos. Aqueles crentes que querem ir para cima de tudo, irmão. Não, tem coisa que você não pode ir para cima. Tem coisas que você tem que chegar para Ele e dizer: Senhor, as nossas forças são poucas. As minhas forças é pouca, não dá para ir de encontro a esse problema aí. Não dá para ir de encontro a esse problema. A nossa é resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos, diga isso comigo, vamos lá, pega a palavra, pega essa palavra. Porém, diga, porém os nossos olhos estão postos em ti. Sabe o que é que Josafá está dizendo? Eu não posso, mas tu pode. Josafá está dizendo: eu não tenho força, mas tu tem força. Josafá está dizendo: eu sou limitado, mas tu não. É isso que Josafá está dizendo. E Deus está dizendo hoje aqui nessa noite. Tem pessoas aqui que estão cansadas. Tem pessoas aqui hoje e na internet que já disse para Deus: não aguento mais. Sabe por que você não aguenta mais? Primeiro, Deus não dá a nenhum de nós fardo nenhum, tribulação nenhuma maior do que aquilo que você pode suportar. Se você não está suportando,
é porque você está aqui. E não vá para cima. Então vamos caminhar aqui rapidinho. As atitudes. Eu poderia aqui falar um pouco de Pedro. Eu poderia falar um pouco de Moisés. Mas vamos finalizar para a gente passar aqui mais um ponto para mim orar. Porque Moisés sabia da impotência humana que ele tinha. Vocês se lembram do capítulo 33? Quando Deus chama Moisés, aquela nação pecadora que pecou, mas Deus, misericordioso, Deus disse para Moisés: Moisés, você vai vencer tudo, você vai vencer tudo, vou mandar um anjo, você vai vencer tudo, está lá, escrito lá, e você vai, os anjos vai guerreando, vencendo batalha e tal. Capítulo 33, versículo 14 e 15, aqui irmão, pega a palavra, versículo 14 e 15, respondeu: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Deixa aí, prega comigo, recebe essa palavra. Quando você descobrir que você não pode, quando você descobrir que as tuas forças são poucas, você no meio das lutas, você vai descansar. Quem está entendendo isso aqui? Alguém vai olhar para você e vai ver o pau quebrando, mas tu está dormindo tranquilo, tu não está tomando medicamento, tu não está tomando diazepam, tu não está tomando nada, nem chá. Tu vai dormir descansado, porque no meio dessa multidão Deus te dá descanso. Você não vai tomar chá para dormir. Você pode dizer amém? Você vai descansar. O outro versículo, olha aqui o versículo chave. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Irmãos, Moisés sabia a sua fragilidade do povo. Nós não vamos sobreviver nesse deserto. Nós vamos morrer, a gente não vai conseguir atravessar, nós vamos morrer. E Moisés está dizendo: não saiu daqui, não saiu daqui, se tu não for conosco, porque em tu está a força, em tu está o poder, é tu que vence as nossas batalhas. Glória a Deus. Eita maravilha. Diga comigo assim: confiando no Deus que operou no passado e no presente. O versículo 5 e 6, Josafá vai trazer a memória de Deus. Irmão, isso aqui é muito profundo. Pastor, o senhor está dizendo que Josafá vai trazer a memória de Deus, então Deus esqueceu? Não. Esse entendimento humano, a palavra traz para o nosso entendimento e não de Deus. Mas Deus, Josafá vai dizer, vamos ler aqui, ó. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, olha o que é que ele vai dizer aqui, ó. Ah, Senhor, Deus de nossos pais. Olha o que é que ele vai levar Deus lá para os pais, Abraão, Isaque e Jacó. Porventura, não és tu Deus dos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Não, na tua mão está a força, o poder, e não há quem te resiste, não há quem possa resistir. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: esse é teu Deus. Não, fala com ousadia assim: olha, ninguém pode resistir ele, operando ele, quem impedirá? Operando Deus, quem pode impedir? Aleluia! Quem pode impedir? Então Josafá está trazendo a memória. Sabe o que é que Josafá? Vou fazer a interpretação, a exegese. Sabe o que é que Josafá está dizendo? Se tu é o dominador de todas as coisas, de todos os reinos, tu tem o poder nas tuas mãos, toda força e poder está em ti. Quem é essa multidão que vem aí para ti?
essa luta pode me afligir, mas tu não. Tu é varão de guerra. Tu vence as lutas por nós. Capítulo 14, versículo 14 do Êxodo, volta lá. Olha o que aqui diz aqui, ó. Bora, toda a igreja, gritando aí, irmão. O Senhor pelejará por vós, calareis. Diz para o irmão: pare de falar, pare de murmurar, pare de questionar. Ele vai vencer por você. O Senhor pelejará por vós. Está aqui, irmãos. E um versículo antes, Moisés vai dizer assim: aquietai-vos. Diz para o irmão aí, pega nele, bota a mãozinha nele assim: fique quieto. Vai, irmão, vai, tu é profeta de Deus. Fique quieto, te acalma. Te acalma. Moisés está dizendo para o povo: ó, aquietai-vos. Moisés está dizendo: receba em nome de Jesus. Aquietai-vos. O mar se revolta. Aquietai-vos, irmão. Isso aqui é crença, isso aqui é fé. Quando a gente entende isso, então, confiando no Deus que operou antes e é hoje. E está escrito isso na palavra, né? Todo mundo conhece, Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus. Diz para o irmão: Ele ainda opera. Diz para o irmão: Ele ainda continua fazendo milagres, salvando filho, salvando marido, curando enfermidade. Ele continua, Ele é o mesmo Deus. Eu posso até dar outra doutrina em cima disso. Eu dei apenas os 2 pontos aqui. Se vocês me permitirem, Deus, eu posso continuar. Diga comigo assim: saindo para a guerra, para a peleja. Postura de Josafá. Ele confia em Deus, mas ele para a guerra. Você não pode ficar estacionado. Jesus, Jesus. Não. Se mova. Saia do seu lugar de conforto. Saia desse lugar de negligência. Deus está te dando nas tuas mãos arma. Deus está te dando o Espírito, o poder. Sai, realiza o que você pode fazer. Josafá sai para a guerra para vencer, para guerrear. Eu disse para vocês que tem coisas que Deus faz, não precisa de nós. Todas as coisas, mas Ele compartilha isso. Escuta uma coisa, a Bíblia diz, no capítulo 11 de 2 Samuel, a Bíblia diz, põe aí, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, a gente vai aqui. A Bíblia diz que Davi não foi para a guerra. Quem não vai para a guerra perde, é vencido. Davi, ó, recorrido uns anos, tempo que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi Joabe, seu servo, com ele e a todo Israel. Destruíram os filhos de Amon, incendiaram, porém o quê? Porém Davi ficou em Jerusalém. Diz para o irmão: sai de Jerusalém. Fala para ele: pelo amor de Deus, tu está vendo tudo cair, tudo ser destruído, e tu está aí parado. Se levante hoje. Deus não deu espírito de covardia a você, não. Deus deu espírito a você. Não foi de covardia, não, meu querido. Levante-se hoje, tome a posição. Seu casamento está se acabando, tome a posição. Sua casa está se desviando, tome a posição. Aleluia. Nós vamos finalizar por aqui. Saindo para guerrear. Nós podemos aqui, irmãos. Eu vou fechar aqui. Se Deus permitir, a gente continua. Tem 1, 2, 3, 4 pontos. A gente pode continuar. Mas escuta aqui. Deus hoje está nos confrontando. Tem pessoas aqui que estão olhando para a multidão, e a multidão se aproximando, e Ele não faz nada. Deus está dizendo para você: levante-se, tome uma posição, lute pelos seus objetivos. Quem tem sonho aqui, levanta a mão e vai dando glória a Deus. Quem tem
objetivo, projetos de vidas. E o que é que você está esperando? Por que você fica aí só com essa carinha, dizendo, Deus não está me vendo não? E Deus está dizendo, caminha, anda, que eu estou com você. Moisés, porque tu me clama, Moisés? Deus, o mar, toca nas águas, Moisés. Toca nas águas. Como? O cajado está nas tuas mãos, toca aí nas águas. Diz para o irmão, tocar nas águas você pode. Agora abrir o mar é com Deus. Pois toca nas águas aí, toca. Toca nas águas, toca. Nas águas tu pode tocar, então toca. Que Ele vai mandar um sopro. Ele vai mandar um sopro e vai abrir o mar. O mar da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos, da tua saúde, da tua solidão, da tua depressão, da tua agonia. Raida, Xaraiacas, Demaiacovana, Suiderré. É noite de cura. Sai desse quarto escuro. Tem pessoas que estão presas aqui no quarto escuro espiritual. Deus está dizendo, tem uma luz, saia hoje, tome posse disso. Oh, aiacaia, sovia, deviando cossorianda, saia hoje. Aleluia. Se levante para a gente orar.